crianças mal educadas. É muito oportuno fazer distinções entre crianças hiperativas e mal educadas. A mais evidente diferença entre elas é que a criança hiperativa não consegue controlar sua hiperatividade. A mal educada se agita somente quando contrariada ou quando quer algum presente e fica absolutamente tranquila quando está sozinha. Outro sinal importante do hiperativo é o hiperfoco. A criança fica concentrada por muito tempo naquilo de que gosta, apesar de agitada. Geralmente, as crianças mal educadas, por sua vez, cansam-se facilmente de todas as atividades. Há, porém, situações tão próximas entre os dois tipos de criança que é necessária a ajuda de um profissional especializado. Intermináveis porquês. Criança pergunta quando quer saber? Nem sempre. Portanto, é importante que a mãe ou o pai explique sempre que possível. Mas se as perguntas continuam, das duas uma, ou os pais são maus explicadores ou estão respondendo só com palavras quando deveriam agir. Um dos motivos das perguntas infindáveis é o filho perceber que vai conseguir o que quer desde que ignore as respostas e insista em perguntar por quê. Perguntar já é uma ação, pouco importa a resposta. Os olhos estão irritados, não curiosos. A intenção é vencer o adulto pelo cansaço. Vou cansá-lo até você deixar que eu faça o que eu quero, pensa ele. Forma-se um cenário de esgrima. A mãe acha que não foi atingida e teima no diálogo. Se o filho está agindo através da fala, de nada adianta ficar respondendo só com palavras. É preciso que o educador também haja, mesmo que fale simultaneamente. Uma ação que funciona bastante é o educador decretar: filho, você só tem direito a mais uma pergunta. Pare, escute, veja, pense e responda. Depois vire as costas e vá embora, encerrando a questão. A saída do educador é assim, uma ação que diz: basta, não vou mais ouvir você. Se o educador pai permanece no lugar, seus ouvidos estão abertos às cutucadas do filho. Assim, sair do local significa tapar os ouvidos. A ação se responde com ação, palavras com palavras. Em geral, alguns pais não conseguem estabelecer os limites necessários a uma boa educação. Talvez porque, no fundo, queiram dizer sim. Nesse caso, o não equivale a um insista mais e mais que você consegue. É um não parecido com o que a namorada, sem sair do lugar, diz ao namorado quando ele tenta avançar o sinal. É um não que diz: continue avançando. Contrariar adequadamente uma criança não a faz infeliz. Estabelece o necessário limite para viver bem. Birra afetiva. A mãe se recusa a atender uma vontade do filho e ele se debate, grita, faz escândalo. É a birra. Surge com o nítido objetivo de contrariar uma ordem, não importa se justa ou injusta, com a finalidade de tirar vantagens pessoais. Uma manifestação de autoafirmação inadequada. A birra material, querer mais e mais brinquedos, e a birra comportamental, querer divertir-se mais e o método do chacoalhão para enfrentá-las podem ser encontrados em várias outras obras minhas. Mas existe ainda a birra afetiva, que é quando uma pessoa se recusa a agradar a outra, mesmo que a ame. Faz parte do desenvolvimento da criança. Seus sinais são muito claros para quem a recebe, mesmo que outras pessoas nem possam percebê-las. É a opção de não entrega para o carinho, para o colo, o abraço, geralmente com o rompimento da comunicação verbal e visual. As pessoas se constrangem com isso por desconhecer o funcionamento fisiológico da criança que faz essa birra. Não importa quem quer que ame o bebê com paixão, avós, padrinhos, amigos íntimos e parentes. Se ele estranhar essa pessoa em dado momento é porque ainda não a identificou e sua reação de estranhamento é natural. O adulto tem na memória o bebê, mas este ainda não conta com maturidade. Basta, por exemplo, o pai se ausentar por alguns dias para que o bebê possa estranhá-lo. Isso não significa que não ame o pai. É apenas um determinado momento do desenvolvimento, quando o bebê não revela ainda sua capacidade de memorização. Com a convivência, horas
após horas ou dias, a pessoa vai se tornando mais e mais conhecida do bebê e este sinaliza a que distância ela deve permanecer. A princípio, o bebê apenas olha a pessoa, depois começa a sorrir quando ela lhe faz graça. O riso significa aprovação. Muitos bebês aceitam até brincar, mas isso não significa que aceitem ir para o colo da pessoa. Os adultos não devem atropelar esse desenvolvimento muito saudável, que se faz sem choro nem desespero de ninguém, e sim através da aproximação lenta e gradativa desse serzinho que está no mundo há tão pouco tempo. Segurança e firmeza dos pais geram confiança no filho para ele ficar na escola. À porta da escolinha, nos primeiros dias, o filhinho pode apresentar dificuldades e birra afetiva. É fundamental que ele sinta que os pais confiam na escola e o estão deixando com pessoas capazes de cuidar bem dele. Portanto, é muitíssimo importante que os pais conheçam bem o local e os profissionais com quem vão deixar o filho. É necessário que ele sinta na pele que os pais confiam na escola. Se para os adultos a separação é difícil, para o filhinho é ainda pior, porque ele ainda não desenvolveu a noção do tempo, para entender que aquele distanciamento é transitório. Não tem como se defender e precisa dos cuidados de pessoas que desconhece. A ansiedade de separação ataca a criança, que então não quer mais ficar com outras pessoas que já conhece e com quem já ficou. Ela pode manifestar essa ansiedade através das birras ou comportamentos que dificultam ou impossibilitam a saída dos pais para o trabalho, por exemplo. Por mais que a ansiedade exista, ela deve ser superada para que a criança progrida em seu desenvolvimento afetivo e relacional. Em muitos casos, a criança é tida apenas como manhosa, mas já se trata de uma birrenta que vai derramando copiosas lágrimas para subverter a ordem estabelecida. Lágrimas enternecem qualquer mãe ou pai e despertam um sentimento de culpa que pode comprometer a razão e romper o limite que deve ser imposto na medida certa. Os pais podem olhar no fundo dos olhos do filhinho e explicar calma e firmemente que, se pudessem, até ficariam, mas eles têm de trabalhar. Ao contrário, a hesitação dos pais gera insegurança no filho e pode despertar nele a sensação de que vai conseguir convencê-los a ficar. Os pais não devem prometer trazer brinquedos, doces ou figurinhas quando voltarem. É saudável a criança sentir que a separação não mata ninguém e começar a criar dentro de si mesma a noção de responsabilidade e independência afetiva, por menor que seja, no caso de uma criança pequena. Lágrimas de crocodilo. Há dois tipos de choro: o que expressa dor e o que busca poder. Se o filho descobrir que pode usar o choro como fonte de poder, os pais estão perdidos. Nunca mais saberão dizer se ele chora por poder ou dor. Uma telenovela mostrou muito bem esse artifício. A criança ficava vigiando a porta para perceber a hora em que o adulto entraria no quarto e então se punha a chorar. Um choro de poder. Necessitava dos olhos e dos ouvidos de quem ela queria dominar. A criança usa um choro alto, escandaloso, a ponto de mobilizar seu público-alvo. Ingênua, a criança que usa o choro como ferramenta de poder para imediatamente após conseguir o que quer. Daí a importância de os pais ficarem atentos para não serem manipulados. Em Paris, no aeroporto Charles de Gaulle, notei um menino de cerca de 4 anos chorando escandalosamente ao lado da mãe. A irmã, de uns 3 anos, estava tranquila, sentada sobre as malas no carrinho. O pai aguardava perto da esteira a chegada de mais bagagem. A mãe, então, tirou a menina de cima das malas e pôs o menino no lugar dela. No mesmo instante, ele parou de chorar enquanto ela abria o maior berreiro. Reparei que o menino olhava para a menina com um ar de vencedor, o que aumentava o choro dela. Quando o pai chegou, deu uma bronca nas duas crianças, mas nada mudou. A competição continuou até que a mãe pôs no chão as duas, que saíram do aeroporto choramingando. Uma cena ocorrida em outro país, com pessoas de outro povo, pareciam argelinas, mostra que o mecanismo de choro-poder é universal.
A situação poderia, claro, ter acontecido em qualquer outra parte do mundo. Esse tipo de choro apela para a visão de coitadinho e inspira ternura. É o domínio pela chantagem afetiva. É difícil neutralizar o uso do choro como arma. Pai e mãe têm de entender que um pouco de dor não matará a criança, assim como um pouco de poder não matará os pais. Só há um jeito de aprender o equilíbrio, acertando e errando. A insegurança paterna-materna faz com que os filhos se sintam no banco traseiro de um automóvel cujo motorista pergunta o tempo todo se a velocidade está boa, se deve virar à esquerda ou à direita, se ultrapassa outros veículos ou não. Pais extremamente solícitos acabam não traçando um bom e seguro trajeto para seguir. A criança fica insegura e perde a confiança neles. Pega na mentira. Cada vez mais, os pais têm estado distante dos filhos, que, por sua vez, estão já ocupados com escolinhas desde os 2 anos de idade. Assim, os filhos têm outras fontes de convivência e também aprendem com elas, não mais somente com os pais. Além de estar fisicamente longe, cada vez mais, menos se conhece a pessoa com quem se convive. Os pais geralmente não conhecem as atividades dos filhos a não ser pelos relatórios escolares e relatos verbais das pessoas que ficam com eles. É importante que os pais encontrem um meio para diminuir essa distância. De tanto repetir, a mentira passa a ser verdade, diz o jargão popular. Às perguntas dos pais, basta o filho dar sempre a mesma resposta e depois se irritar e gritar, até mesmo se ofender. Já lhe disse como foi. Os pais ficam constrangidos em insistir e acabam usando sem saber da mentira maior. Meu filho não mente. E partem a defendê-lo cegamente. Numa pesquisa recente feita em escolas públicas, 25% das agressões recebidas pelos professores vieram de pais de alunos. Além de outros sérios problemas envolvidos, esses pais ouviram cegamente o que os filhos lhes relataram e foram agredir os professores, ou seja, os pais se transformaram em armas dos alunos contra os professores. Portanto, hoje é preciso procurar saber mais sobre o que o filho diz. Desconfiados ou não, estes pais não conseguem não ser enganados como são os crédulos. Nem que para saber a verdade seja necessária uma acareação, um trabalho de detetive em busca da verdade, doa quem doer. A mentira voluntária é uma das primeiras defesas que aparecem contra transgressões maiores. Para esconder um problema grande, o mentiroso usa um recurso também problemático. A mentira pode ser contagiosa. Pais que mentem, inocentemente ou não, autorizam a mentira em casa. Vale a pena insistir que muitos pais precisam educar-se para serem educadores. Que bagunça! O que fazer quando a working mother volta para casa após uma exaustiva jornada de trabalho e encontra tudo na maior bagunça? Quando chega em casa, após um dia inteiro de trabalho, a mãe, tenha ou não marido, não deve arrumar a bagunça que os filhos fizeram. Se eles já são autossuficientes para ficarem sozinhos em casa, também devem sê-lo para cuidar dela. Portanto, a mulher integrada deve educar os filhos para que deixem a casa arrumada. Cada vez que a mãe arruma a bagunça dos filhos, se ele já tem condições de fazê-lo, está postergando o amadurecimento deles. Se crescerem com tais hábitos, poderão achar que é função da mulher arrumar a casa, perpetuando o machismo. Essa gentil poupança aos filhos, em vez de ajudá-los, prejudica-os já em casa e futuramente na sociedade. A working mother já cumpre sua parte trabalhando fora. Em casa, a tarefa é educar os filhos e não ser sua serviçal. Quando a mãe se põe a arrumar freneticamente a casa, os filhos ficam folgados e acham que ela está cumprindo obrigações dela. Na educação integrada, todos devem participar dos cuidados da casa, inclusive os filhos. Se nunca fizeram nada, está na hora de os pais combinarem que, dali em diante, a casa deverá estar arrumada antes de pai e mãe chegarem do trabalho. Caso esteja uma bagunça, os filhos vão pô-la em ordem imediatamente antes da refeição. Não adianta deixá-lo sem jantar como castigo. O importante é eles assumirem as suas obrigações. Portanto, comem quando arrumarem a bagunça.
É o princípio da consequência. Quando cumprirem suas tarefas, poderão comer. Quanto à briga, irmãos discutem, entram em conflito e não raramente partem para a briga. O confronto físico não deve ser permitido de jeito nenhum, pois pode gerar violência. Há crianças que não sossegam enquanto não partem para a agressão física. Essas crianças precisam ser contidas. Pai, mãe ou qualquer adulto próximo deve interferir. Os pais devem separar os briguentos dizendo em alto e bom som: "Não admito briga". Entretanto, não é com violência que o pai dará um basta entre os filhos. Portanto, palmadas, cascudos ou qualquer tipo de agressão estão fora de questão. Ânimos serenados, os pais devem propor atividades em comum para os irmãos, em que cada um faz uma parte delas, e que os obriguem a repensar ou, pelo menos, a acar com o mal-estar causado pela briga. Estudar no mesmo quarto, lavar e enxugar a louça, ver TV na sala com a família. Não adianta isolar o agressor no quarto. Que correlação fará ele entre esse tipo de castigo que está sofrendo e o tumulto que causou? Se a briga provocou ferimentos, o agressor ajuda a fazer curativos no ferido. Se a briga foi com filhos de outras pessoas, informe-se antes de tomar qualquer atitude para, por exemplo, não fazer o papel ridículo de ter acreditado numa versão mentirosa do próprio filho. Com risadas e caretas, uma criança que estava à mesa de um restaurante começou a brincar com outra sentada a uma mesa próxima. De repente, uma delas não aguentou a brincadeira e se queixou com a mãe de que a outra lhe mostrava a língua. A mãe imediatamente levantou-se e foi como a bala até a outra mesa tomar satisfações. Dedo em riste apontado para a criança em meio aos outros adultos da mesa, vociferou: "Por que você está mostrando a língua para o meu filho?" Todos ficaram paralisados diante da insólita situação. O que essa criança aprendeu ao instigar a mãe contra outras pessoas? Essa mãe está tornando seu filho feliz? Como alguém pode ser feliz acusando os outros? Por qualquer contrariedade, saca-se uma arma contra a pessoa com quem se está brincando? Ninguém pode ser feliz agindo assim. O que a criança consegue é satisfação imediata diante da contrariedade, mas para isso dependeu da mãe. Criança feliz é aquela que consegue saciar suas vontades sem depender de ninguém. A felicidade não pode depender de outros, de valores materiais, de drogas. Felicidade é estar feliz com o que se tem, com quem se está. Crianças não são indiferentes umas às outras. Falam-se, tocam-se, provocam-se, agridem-se. Por exemplo, o filho reclama que o amiguinho da escola bateu nele. A mãe já corre até lá para falar com a professora. Quer que a outra criança sofra. Mas quem garante que não foi o filho dela que começou? Em geral, quem tira satisfações é a mãe, mas a verdadeira educação consiste em saber o que houve para conferir se o filho está certo ou errado, e não acreditar piamente nas suas palavras e se sujeitar a ser usado como arma do desejo da criança, nem sempre lícito. Por vezes, a criança conta uma versão que não é mentirosa, mas é a forma como viu e viveu a situação. Quanto menor, mais egocêntrica, mais unilateral, menos consegue visualizar o outro lado da situação. Caso os pais percebam que a criança não mentiu, mas viu apenas o seu lado da situação, pode ser essa uma boa oportunidade para conversar sobre o ocorrido, ajudando-a a amadurecer para aprender a ver os dois lados da moeda. E o filho único? Este nem sempre se exercita assim. Às vezes, tem mais dificuldade nas brincadeiras por treinar menos a convivência com outras crianças. Não entende que a cada momento a vantagem é trocada pela desvantagem e vice-versa. Pequenas delinquências. Estávamos, minha família e eu, na fila de entrada para um brinquedo num parque de diversões nos Estados Unidos. À minha frente havia um casal com 2 filhos de aproximadamente 7 e 9 anos. O garoto maior estava quieto no lugar. Já o mais novo, a quem vou dar o nome de Zé, não parava um instante. Zé se pendurava na fita do corrimão como se ela fosse um balanço e chutava as pessoas da fila.
Quando esbarrou em mim, dirigi a ele aquele olhar duro, de reprovação, como se dissesse: Não admito que você faça isso. Zé então começou a me proteger de seu inadequado e invasivo comportamento. Balançava-se em todas as direções, menos na minha. A mãe, com expressão de desânimo, cutucou o pai, que acabou dizendo: Filho, desse jeito nunca mais vou trazer você de novo para a Disney. E nada aconteceu, porque voltar ou não para a Disney era um problema futuro. Significava que, se ele não quisesse mesmo voltar, poderia continuar fazendo o que lhe passasse pela cabeça sem um mínimo de adequação. Lamentava-se, mas não sentia a perda do que ainda não era real. Não me cabia naquele instante atuar como um terapeuta inoportuno. Contudo, não pude permitir que aquele invasor tumultuasse minhas férias. Então, impus a ele um limite com os olhos: daqui você não passa. Por que Zé me respeitou, se nem ao próprio pai ele respeitava? Provavelmente porque o pai perdeu sua autoridade educativa. Não estabeleceu para o Zé limites comportamentais necessários, levado que foi pela permissividade amorosa. E todos sofrem com o comportamento do menino. Impossível não sofrer. A mãe, pela sensação de impotência, o pai, por se ver desautorizado ao permitir que sua fala fosse ignorada, e Zé, por ficar insatisfeito, portanto infeliz, apesar de ter feito tudo o que queria. E de todos os outros, por serem incomodados diante de uma situação sobre a qual ninguém tinha controle. Há muitos casos de filhos pequenos que não obedecem aos pais, mas basta os adultos recuperarem a autoridade inerente à função de educadores para os filhos melhorarem. Como Zé estará sendo educado? Até então, ele sabia que para ele não existia limites. Tudo que lhe era negado verbalmente era permitido no comportamento, ainda que ele incomodasse quem quer que fosse. Quem não sabe se comportar numa fila de espera não possui noção de contexto e de regras sociais. Um dos maiores sinais de saúde social é o mimetismo relacional. Sem perdermos a personalidade, mudamos de cor conforme o ambiente. Aquele que impõe sua vontade egoísta sobre as regras específicas de determinado contexto, uma fila, por exemplo, não tem educação social porque coloca suas próprias vontades acima das regras sociais. O garoto desrespeitou o espaço, as pessoas, as hierarquias. Age e reage como um animal. Faz o que lhe dá prazer. Externamente não se pode contar com ele e, internamente, é tão desorganizado que não consegue realizar o que é sua obrigação: estudar as matérias das quais não gosta ou cumprir tarefas rotineiras. Qualquer atividade que exija mais dedicação ou esforço, ele não consegue executar. Talvez o pai tenha ameaçado não levá-lo nunca mais a Disney World para mostrar a todos que estava fazendo alguma coisa, como que cumprindo o que era esperado dele. Uma ameaça que o Zé nem chegou a ouvir, portanto, sem nenhum resultado positivo. Para que haja uma boa convivência social, esse pai precisa recuperar seu natural poder paterno e fazer valer sua autoridade.